Centro Espírita Caminhando para Jesus, para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós temos a satisfação de mais uma vez contar com a presença do nosso irmão Paulo Machado, que vai nos trazer o tema Destinação da Terra. Obviamente que tudo segue a lei natural. Então, o destino de todos nós é progresso, com os percalços, com as dificuldades, os desafios, mas o caminho sempre adiante, esperando cada vez mais as melhoras. O orbe terrestre também se transforma e nós fazemos parte desse contexto da lei natural. Então, vamos ouvir agora o nosso irmão Metódio para que faça a prece inicial. Boa noite. Vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus, agradecer ao nosso Mestre amado Jesus, a espiritualidade amiga dessa casa, que nos acompanha, nos conduz pelos caminhos da retidão, das leis de amor, das leis divinas do nosso Pai Celestial. Somos tão pequeninos, Senhor, por quantas vezes passamos por nós as oportunidades divinas, o teu chamamento, e por tantas encarnações deixamos passar por conta do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa prepotência. Mas hoje, diante da candeia do nosso Mestre e amado Jesus, se faz presente pela doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que nos traz a tua candeia de amor. Que possamos, a cada vez mais, caminhar de forma lúcida e certo de que estamos amparados por irmãos amorosos, irmãos samaritanos, que nos conduzem com muito amor até os braços do nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe a cada um de nós, hoje, agora e sempre. Assim seja. E assim, meus irmãos, após esta prece, vamos dar a palavra ao nosso irmão Paulo Machado para que traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui novamente, né? Representando o Senac Espírita Casa de Maria, uma casa que conta muito com a ajuda do Caminhando para Jesus, que há mais de 20 anos trabalha conosco, não é, na campanha do Quilo, nos ajudando na manutenção da nossa creche. Então, fica o nosso agradecimento a todos, né? E a alegria e a satisfação de aqui estar. Bom, na noite de hoje, nos foi solicitado conversar um pouco sobre essa questão da destinação da terra, né? E para a gente entender bem essa questão da destinação da terra, é preciso que a gente saiba qual era a distinção que existe sobre o planeta Terra antes, não é? Digamos assim, da revelação dos espíritos. E aí, na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Interessante, não é? E os espíritos respondem: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito forte e que imaginam pertencer a esse pequeno globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. E aí a gente observa que nas entrelinhas aqui tem um entendimento do que seja, não é, o destino da Terra. E os espíritos, então, os espíritos não. Aí Kardec coloca uma nota de rodapé. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos
fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrear às vistas, né? Kardec então faz esse complemento. Por quê? Porque já tínhamos, os homens de estudo naquela época, um conhecimento do que se é a imensidão do universo. No próprio livro A Gênese Espírita, a gente encontra um espírito chamado José tentando nos dar uma definição do que era o espaço. E ele nos relata com relação a essa questão da imensidão dos, não é, do espaço e, consequentemente, o inúmero, não é, quantidade numerosa de planetas, de galáxias que existe. Os homens haviam entendido de que a Terra havia sido um planeta criado com a destinação de nos receber. Os únicos seres, vamos dizer assim, inteligentes do universo. E que todo esse universo aí fora, que a NASA anda descobrindo a cada dia mais planetas, mais galáxias, né? Tudo isso era só para o nosso deleite, para o nosso descanso de vista, para nos iluminar, para a gente ver a beleza das estrelas, etc. E aí os espíritos chegam e dizem: não é bem assim, não é aí. Continua os espíritos dizendo: aliás, não há nada, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Pois bem, Deus então criou esse universo monstruoso, imenso, e como os espíritos disseram, e o próprio Kardec reforça, de que nada que Deus faz é inútil, tudo que Deus faz tem uma utilidade. Qual era então o objetivo, né? A necessidade de um universo tão monstruoso? Era exatamente absorver um processo de instrução e educação que Deus criou para nós, os espíritos, criaturas de Deus. Então, Kardec, na questão 132, coloca: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem que é a nossa evolução, não é? E, além da nossa evolução, a preparação para que nós venhamos a enfrentar a nossa parte na administração do universo. Porque ninguém aqui está aqui à toa. Cada um de nós aqui tem um compromisso perante Deus, um compromisso perante o próximo, um compromisso perante a nós mesmos. Então, além dessa questão da nossa evolução, eles dizem: visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí a gente vê que a destinação da Terra coincide com a destinação de inúmeros outros orbes. Aonde? Aonde nós vamos encontrar vida. O problema é que o homem busca a vida lá dentro do seu orgulho, da sua prepotência, de achar que vamos encontrar nos outros planetas vida como essa que nós temos aqui, de que lá vamos encontrar os homens exatamente como nós somos, né, com as mesmas características, as mesmas capacidades. E quando se fala vida, a gente tem que entender de que dentro do processo de evolução de cada planeta, a vida, logicamente, que vai se dar de forma diferente. Quando eu era jovem, quer dizer, não sou tão velho, né? Mas quando eu ainda estudava, né, em colégio, digamos assim, na parte primária do ensino,
eu aprendi que na larva do vulcão, ali nada sobrevivia. E que bateu ali era morte instantânea. Não havia um ser vivo que conseguisse sobreviver à temperatura da larva do vulcão. Vai, se reúne os cientistas americanos com cientistas russos e vão estudar essa larva do vulcão e descobrem uma bactéria que consegue sobreviver e viver naquele meio ácido e tão quente. E aí cai por terra um conhecimento que nós tínhamos e a ciência vem agora e descobre uma bactéria. E o que é uma bactéria? É uma forma de vida. E o que é que essa forma de vida pode representar para a gente no futuro? Pode representar um ser que esteja em evolução. Aonde isso vai chegar? Aí nós não sabemos, só Deus. Porque esse corpo que nós temos, ele foi construído como? No livro de André Luiz, a gente vê, não é? Ele nos instruindo de que no lodo do oceano, os seres unicelulares foram trabalhados e da união desses seres foram surgindo corpos, foram surgindo expressões de vida, até que migramos do fundo do oceano para as águas, das águas para a terra. Então são milhões de anos, talvez até bilhões de anos, que nós levamos para chegar a um corpo, a uma estrutura como essa, que é a nossa expressão de vida. Aí o homem chega em Marte e não consegue ver nada com os olhos dentro do limite que a gente enxerga, não consegue ouvir nada dentro do limite que a gente ouve, e porque a gente não viu nada, não ouviu nada, e em Marte não tem vida. E aí vem a questão: para quem não é médio vidente, aqui nesse auditório tem espíritos desencarnados? Mas para quem é médio vidente, pode estar vendo muita gente. Havia em Pedro Leopoldo um certo repórter que queria desmoralizar Chico Xavier. E num determinado dia ele passa na frente do centro, vê Chico fazendo uma palestra para um auditório seco, sem ninguém. E aí ele diz: opa, agora peguei, vou provar que ele é louco. E fotografou os 4 cantos do auditório, e naquela época não tinha essa facilidade de hoje, né, que a gente, celular, fotografa tudo e tem a foto no instante. Correu para o laboratório dele, o famoso quarto escuro, cada fotógrafo possuía, e ali colocou dentro do material do produto de revelação as imagens, o filme, e quando ele consegue revelar, o auditório estava lotado de espíritos. E aí ele se converte, a conversa de Chico se transforma em espírito e passa a ser um colaborador da tarefa de Chico Xavier. Então, não é o fato de nós não vermos e de nós não ouvirmos que nos dá um conhecimento cabal a ponto da gente dizer que não existe. Podemos dizer, fomos lá, não encontramos. Mas possa ser que seja uma bactéria do tipo que vive na lava do vulcão, possa ser que sejam espíritos ou seres que a gente consiga vê-los, né, numa dimensão e ouvi-los numa dimensão vibratória diferente daquela que os nossos olhos e os nossos ouvidos enxergam. Mamãe fica grávida, vai no médico, a médica faz, vou lhe pedir uma ultrassonografia. E aí ela vai, chega lá, deita na cama, passa aquele líquidozinho frio, gostoso, e de repente a gente passa a ver, não é, na imagem, a criança dentro da barriga da mãe. O que é aquilo? É um grito. Tipo o que o morcego faz para se guiar. O morcego é cego. Ele emite um som, o som bate na parede e volta, ele sabe que ali tem uma parede, ele se desvia. A gente não está vendo nada disso, mas sabe que existe. Portanto, né, nós podemos, né, acreditar piamente no que os espíritos nos dizem, que todos os globos são feitos com o objetivo de receber espíritos encarnados. O problema é que a gente quer ver isso aqui e agora, nesse instante, e o homem não tem muitas vezes o direito de saber dessas coisas. Então, antigamente se acreditava nisso, que a Terra, né, era um planeta que Deus criou, destinado a receber os espíritos
os únicos seres inteligentes do universo, e aqui nós viveríamos uma vida e, ao desencarnar, veríamos o julgamento e cada um receberia a sua destinação. Mas essa destinação, os espíritos dizem, mesmo que a gente venha a acreditar numa ideia como essa, ela não pode ser reconhecida como verdadeira, porque existia já, em épocas anteriores, um conhecimento que foi colocado de lado pela ciência, pelos religiosos, a respeito dessa questão da reencarnação e outras coisas mais. Mas uma grande parte da humanidade, até os dias de hoje, acredita que a Terra é o único, né, planeta habitado do universo. Pois bem, os espíritos então nos dizem que não, que existem inúmeros orbes, que esses inúmeros orbes, todos eles têm uma destinação e todos eles um dia estarão prontos para receber espíritos, né, criaturas de Deus idênticas a nós. E aí eles dizem que dentro dessa destinação, cada globo tem o seu papel. E que esses papéis, né, eles são claramente perceptíveis àqueles que se colocam à disposição para estudar. Então, houve uma época em que o planeta Terra era o quê? Uma bola de fogo. Parecia toda uma composição de larva de vulcão pegando fogo. E aí, com o passar do tempo e a evolução, esse planeta foi esfriando, 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 até chegar a uma condição de poder receber na sua crosta a vida nessa diversidade que a gente conhece hoje e, inclusive, a nossa. Pois bem, fomos, numa determinada época, um planeta primitivo. Quando nós estudávamos história, nós ouvíamos falar numa época da pedra, a idade da pedra. Todo mundo aqui que estudou história sabe que existem relatos. Hoje existe o reconhecimento, a comprovação científica de que nós, nesse planeta aqui, já moramos em caverna. Existem ossos, esqueletos, que quando fazem o teste de carbono neles, se detectam que eles não têm 6.000 anos, eles têm milhões, milhares de anos, né, que estão ali soterrados, etc. E que essa fase do planeta Terra, ela é verdadeira e cientificamente comprovada e está dentro daquilo que a doutrina espírita nos ensina do que seja a destinação dos planetas, né, determinados por Deus. Então fomos um dia uma bola de fogo. Essa bola de fogo, ao longo de séculos, milênios, ela esfriou, a vida pôde se projetar dentro dela, chegamos com a vida, e quando nós chegamos, não encontramos a cidade do Recife como é hoje. Nós chegamos e encontramos o quê? Florestas, mares, rios, animais, e ali nós nos instalamos na condição de quê? Quase de que como animais. O homem primitivo, ele vivia basicamente para se alimentar, né, procriar e se proteger dos intempéries da natureza, preservar a sua vida. Ele não tinha as preocupações que o homem moderno possui, porque ele não tinha casa, não tinha televisão, não tinha carro, não tinha relógio, não existia óculos. Nada do que nós temos hoje, naquela época existia. Mas o homem já estava ali no planeta Terra. Foi um período que durou quanto? Durou séculos. E esse período era conhecido como, se eu não me engano, paleolítico, né? Foi uma fase em que nós vivemos aqui na Terra em cavernas. Mas o planeta, como tudo na vida, progride. E essa progressão, ela se dá dentro também do mundo material. E o mundo material ele vai progredindo à proporção que o homem, o espírito humano ali encarnado também progride. Por quê? Porque precisamos, né, nos desenvolver corretamente e para isso o planeta tem que nos dar as ferramentas adequadas, o conhecimento adequado. E a providência divina então faz com que tudo cresça, tudo entrelaçado, progrida. Mas existe dentro dessas nomenclaturas que a doutrina espírita diz de planetas primitivos, planetas de expiação e prova, etc.,
né, uma dinâmica. E aí não é o fato da gente ter vivido no mundo pré-histórico que todo mundo pré-histórico era igual. Existia aquele mundo pré-histórico onde os mais embrutecidos estavam encarnados, e já existia aqueles mundos pré-históricos onde os espíritos já estavam mais evoluídos, já conseguindo passar para uma fase adiante na sua vida de espírito. E é essa dinâmica que a gente, né, reconhece como o quê? Como as migrações dos processos evolutivos do planeta. Então, fomos um dia um planeta primitivo, hoje nós somos um planeta de expiação e prova, e estamos prestes a passar, né, a ser um espírito, ou melhor, um planeta de regeneração. É um planeta que já está, vamos dizer assim, no início da classificação ou perto daquilo que a gente poderia chamar de um planeta ditoso. Então, no livro A Gênese, nós vamos encontrar num título lá chamado Sinais dos Tempos. E lá diz o seguinte: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido, né, se dará essa regeneração é que a gente precisa compreender. Pois bem, para os incrédulos, nenhuma importância tem esse tipo de informação aos seus olhos. Nada mais exprime que uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, eles apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhe prenunciadores da subversão das leis da natureza. Como se Deus fosse deixar de cumprir as suas leis para realizar prodígios para conseguir os seus objetivos. E isso não faz parte da ideia que nós temos de Deus. Nós sabemos que Deus, na sua grande capacidade de inteligência, ele já criou leis e essas leis, consequentemente, nos levarão àquilo que ele espera. Então não tem necessidade de, num determinado momento, deixar de se cumprir uma determinada lei para que aconteça um prodígio, um milagre, algo de sobrenatural, para que a vontade de Deus se concretize, né? Não faz sentido pensarmos dessa maneira. E aí os espíritos continuam. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência, a segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Tudo na criação é harmonia, tudo revela uma providência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar deste logo todas as ideias de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que essas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Nós vivemos uma fase importante na vida do planeta. Nós estamos presenciando uma reformulação, que logo mais a gente vai tocar nesse assunto e vocês vão fechar o raciocínio lógico daquilo que a gente está fazendo. É o que esperam as pessoas, né, que falam dessa regeneração do planeta Terra. E aí a gente encontra no meio espírita pessoas que estão achando que vai ser agora, no fim do milênio, mas na verdade não se sabe quando, vai depender da nossa evolução moral. E aí os espíritos nos dizem: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. E aí todos nós sabemos disso. Todos os conflitos que existem no mundo estão baseados em quê? Nos nossos vícios. Quando nós nos desenvolvermos moralmente, quando nós aprendermos a respeitar o outro, o pensamento do outro, a vontade do outro, tudo vai melhorar. Da vida em família à vida planetária. Porque existindo
um respeito, existindo, não é, aquilo que a gente vai conseguir chamar de harmonia, nós vamos conseguir, mesmo havendo diferença de pensamento, em harmonia com o próximo. Então eu posso não concordar com nada do que vocês pensam, e vocês podem não concordar com nada do que eu diga ou pense, mas havendo respeito, a gente vai conseguir se relacionar bem. E é isso, né, que os espíritos nos dizem que um dia irá se passar aqui no planeta Terra. Será ele, o desenvolvimento moral, né, que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que faz criar os preconceitos de castra e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos, que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa um dos outros. Veja que pensamento. Infelizmente, a gente ainda vive essa relação, não é, de um viver às custas dos outros. Na grande maioria das vezes, as relações humanas elas estão baseadas não em afeto, em interesse. Então, eu trabalho com fulano, mas eu não gosto de fulano. Mas fulano tem o poder da caneta na mão, então ele pode me botar para fora, e aí eu vivo tratando fulano a pão de ló. Não é? Mas se eu pudesse... Enquanto a gente viver esse pensamento, nós vivemos em quê? Em desarmonia interior e exterior. Nós vivemos na falsidade, no interesse. Eu respeito, eu convivo com ele por essa questão de que eu dependo dele. Na hora que eu parar de depender, coitado do fulano, vai sofrer na minha mão. E isso gera o quê? Conflito, desarmonia, desentendimentos. Continua os espíritos. Será ainda o progresso moral que, secundado então pelo da inteligência, confundirá os homens numa mesma crença, fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todos. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada desde todos os tempos pelo antagonismo religioso que divide os povos e as famílias, que fazem sejam uns os dissidentes vistos pelos outros como inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. E o que é que os espíritos estão nos dizendo? O que a gente vê aí fora. Quantos de nós espíritas, dependendo do ambiente onde a gente está, se alguém perguntar qual é a tua religião, aí fica, digo ou não digo? Digo ou não digo? Digo ou não digo? Ah, eu vou dizer que sou cristão. Porque eu digo que sou cristão, eu sou realmente cristão, mas sou cristão dentro do entendimento espírita. Mas a gente muitas vezes tem receio de dizer que é espírita, por quê? Porque não sabe como vai ser recebido essa informação por outros que não respeitam ainda as religiões do próximo. E olha que a gente está falando do espiritismo. Se a gente for falar de outras religiões que são mais desconsideradas, a coisa chega à agressão. Quando iremos entender que todos somos filhos de Deus? Quando iremos entender de que a liberdade de escolha que Deus nos deu nos dá o direito de escolher a forma de como o adorar? Mas um dia, Jesus disse, haverá um único rebanho e um único pastor. O problema é que esse dia a gente ainda não consegue, né, vê-lo no fim do túnel, mas vamos trabalhando para isso. Pois bem, semelhante estado das coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que não se podia realizar senão fora dos círculos das ideias acanhadas e corriqueiras que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, o homem de escola procurarão impelir a humanidade para esse caminho, mas ainda muito jovem,
ela se conservou surda e os ensinamentos que eles ministraram foram como uma boa semente caída no pedregulho. É a fase que nós vivemos. É como se a semente que Jesus plantou, ela não caiu em solo fértil. Caiu entre as pedras. Germinou, mas não tem consistência. Qualquer coisa, ela murcha. Pois bem, hoje a humanidade está madura para lançar o olhar à altura que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. Então, nós vivemos essas ideias, por quê? Porque nós não tínhamos condições de compreender certas coisas que agora os Espíritos nos dizem que estamos maduros para compreender. Que a destinação da Terra não tem nada a ver com aquilo que foi nos ensinado, que a forma como o progresso na Terra vai acontecer não tem nada como foi transcrito, escrito e é ensinado até os dias de hoje, né? Que vai haver calamidades, que vai haver, né? é, 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 episódios da natureza que tirarão milhares de vidas. Mas vamos em frente. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge retemperará a fonte mais pura, imbuída de ideias maçãs, imprimirá ao mundo a sensacional movimento no sentido do progresso moral que assinalará a fase da evolução humana. E aí os espíritos começam a nos dar uma luz de que como vai ser essa transição planetária, como vai ocorrer, não é, a transformação para que a Terra continue dentro da sua destinação. Qual é a destinação da Terra? É um planeta criado por Deus com o objetivo de nos receber como espíritos para nele espiarmos as nossas falhas, fazermos o nosso aprendizado, para nos prepararmos para um dia fazermos parte da grande administração do universo. E esse processo, ele se dá na Terra, e à proporção que nós vamos moralmente crescendo, o planeta também moralmente vai se melhorando. Então, fomos primitivos, estamos na fase de regeneração não, de provas e expiações, a caminho desse processo de regeneração. E aí a gente vai encontrar no livro Obras Póstumas uma informação super interessante, não é? Num título lá chamado Regeneração da Humanidade. E aí observe como os espíritos se expressam. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos, como outrora aproximam-se os tempos. Agora nós dizemos, os tempos são chegados. Então, nos evangelhos, a gente vai estudar lá e tem lá, aproxima-se os tempos. E aí os espíritos disseram, essa frase já não aplicamos mais. De agora em diante nós vamos aplicar, e o tempo chegou. E nós estamos aqui participando desse grande processo na evolução do planeta e na evolução da humanidade encarnada no planeta. E aí os espíritos dizem: não supunhas que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclisma, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo são produzidas em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. Então tem muita gente aí, inclusive cristão, que vê guerra, não é? Na Síria, guerra na Rússia com a Croácia, o problema do conflito de Israel, e aí ele faz o julgamento e diz, olha, são sinais do tempo.
E aí os espíritos estão dizendo que não são esses os sinais do tempo. Porque essas coisas acontecem desde que o homem é homem. As guerras, os conflitos, eles continuarão existindo enquanto a nossa natureza for o quê? A natureza pequena. Imagine que Pernambuco se afastasse do Brasil e, num determinado momento, o Brasil resolvesse destruir Pernambuco ou redominar Pernambuco pela força, pela destruição bélica. É o que a gente está assistindo à União Soviética, a Rússia, fazer com a Ucrânia. Eles um dia foram o mesmo povo, comungaram das mesmas ideias, praticamente falavam o mesmo idioma com pouca diferença. E hoje a gente vê um tentando destruir o outro porque é mais forte. Como é o nome disso? Orgulho, vaidade, prepotência, desejo de subjugar o outro. E tudo isso são o quê? Imperfeições do homem. Vai ser isso que vai mudar o planeta? Isso são sinais dos tempos? Não. São obras do homem. E aí os espíritas nos dizem, né, que não representam os sinais dos tempos. Vê um tsunami, um terremoto, aí os irmãos chegam lá no trabalho, Paulo, você está vendo, aconteceu isso. Rapaz, é o sinal dos tempos. Olha que o mundo vai acabar, é o apocalipse. Calma, gente. Não é por aí, né? E os espíritos, eles nos estão dando uma aula de que como não será dessa forma, porque esses sinais não são os sinais dos tempos chegados. E eles continuam. A geração que desaparece levará consigo os seus erros, né? Aliás, deixa eu dar um adiantado aqui. Sinais dos tempos. Entretanto, tudo o que está predito no Evangelho tem de cumprir-se e nesse momento se cumpre, conforme o reconhecereis mais tarde. Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras que precisam ser compreendidas segundo o Espírito e não segundo a letra. Todas as escrituras encerram grandes verdades sobre o véu da alegoria, e por se terem apegado à letra, é que os comentadores dele se transviaram. Faltou-lhe a chave para lhes compreender o verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas das ciências e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo vem revelar. Daqui em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Caiu o mistério. Nós temos condições de compreender, as coisas nos serão reveladas e nós vamos compreender. Tudo segue na ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Então não vamos esperar a volta do Cristo, como está lá no Evangelho, relatado de uma forma simbólica de que Jesus voltará na sua glória, assentará no seu trono, nos colocará como ovelhas e como cabras, as ovelhas à direita, as cabras à esquerda. Não haverá necessidade disso. Ali é uma simbologia, que a gente tem que entender o espírito do ensino e não se apegar à palavra. Não vai ser dessa forma, mas vai existir um julgamento. Aonde aquele que foi fiel vai receber o seu galardão. E aquele que foi não fiel não vai receber a sua punição, mas vai sofrer as consequências dos seus atos e receberá as oportunidades tantas quantas forem necessárias para alcançar o seu estado de felicidade. E os espíritos continuam. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nunca vereis, e os que vos anunciarem estão a enganar-vos. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis, os sinais dos tempos. É entre nós, a nossa conduta, nosso comportamento, nossa capacidade de compreensão das coisas. Aí é onde vai estar, não é, os sinais do tempo. Não sentis
que como um vento sopra sobre a terra e agita todos os espíritos, o mundo se acha na expectativa e como que pressa de um vago pressentimento de que a tempestade se aproxima. É os tempos que chegaram. E eles estão aí e as coisas estão acontecendo. E muitas vezes a gente passa despercebido. E aí eles estão dizendo: vocês não percebem que certas coisas estão acontecendo entre vocês? É a tempestade, não é? Ou seja, toda mudança, ela nos traz o quê? De certa forma, desconforto. A gente está aqui numa casa, mora ali 10 anos, 20 anos, aí de repente a gente se muda. Aí vai para outra casa, a outra casa é menor. Aí a gente vai ter que se desfazer de imóveis, se desfazer de uma série de coisas, porque a outra casa não cabe. Ah, mas eu não quero me desfazer dos meus bens. Eu gosto desse imóvel, eu não quero me desfazer desses móveis. Isso tudo não é constrangimento? A tempestade que ele fala é isso, é que nas transformações que nós vamos passar, porque os tempos são chegados, nós vamos, de certa forma, passar por, né, períodos que ele chama de tempestade. É um desconforto, é uma desarrumação que a tempestade provoca para depois tudo se harmonizar, tudo se organizar perfeitamente. E eles continuam: não acrediteis, porém, no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não será destruída. Porque não faz sentido, meu irmão. Deus criar um planeta durante tantos milhões de anos, para de repente esse planeta ser destruído, não faz sentido. É um despropósito a gente raciocinar dessa maneira. E os espíritos nos estão dizendo de como nós devemos raciocinar corretamente. E eles continuam: a humanidade, entretanto, chegou a um dos seus períodos de transformação, e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Então, assim como uma época nós fomos um planeta primitivo, na Idade da Pedra, e nós progredimos para, não é, a atual situação que vivemos, expiação e prova, são chegados os momentos em que nós vamos ter que migrar da expiação e prova para os planetas de regeneração, que eles aqui vão chamar de ditoso. Pois bem, o que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo, que se esboroa, quer dizer, desmoronará. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Veja como o entendimento das coisas mudaram. Não vai haver destruição do planeta. Não será dessa forma. Mas nós, com as nossas imperfeições, vamos ser convidados a nos transformar. Se nós nos transformarmos, vamos poder continuar por aqui. Se eu perseverar no mal, eu vou ser convidado a outros planetas. Em outras palavras, eles vão dizer isso textualmente. O mundo de expiação, a terra, se mudará um dia em mundo ditoso, e habitá-lo será uma recompensa em vez de uma punição. A gente sabe aqui que a palavra punição, ela é meramente, não é, digamos assim, explicativa, mas não é o que a gente sabe que Deus tem para nós. Deus não nos pune, nós sofremos as consequências dos nossos atos. É diferente. Mas aí, para a gente entender, os espíritos usam a palavra punição. O reinado do bem sucederá o reinado do mal. Para que a terra sejam felizes os homens,
preciso se faz que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspirem, como já chegou esse tempo, uma grande emigração, ou seja, saída, né, de espíritos, nesse momento se opera entre os que os habitam. E aí a gente começa a entender as calamidades. E aí a gente começa a entender as guerras. Dentro do próprio projeto, dentro da própria lei de Deus, a gente sabe que esses que estão, de certa forma, desencarnando, muitos podem fazer parte desses que irão e que não voltarão. E como é que a gente emigra do planeta Terra? Pelo fenômeno morte. Porque emigrar é sair. E para sair do planeta Terra, só morrendo. Porque nós somos espírito, não somos o corpo. O corpo a gente deixa, alguns enterram, outros cremam, outros jogam na água. Mas nós emigramos, vamos embora. Pois bem, os espíritos continuam. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, dela se verão excluídos da terra, porque lhes acarretariam novamente perturbações e confusões que constituem obstáculo ao progresso. Irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos adquiridos, tendo por missão fazê-los adiantar. Então, se eu recalcitro no mal, né, aplico na maldade, eu vou emigrar, não vou poder mais voltar ao planeta Terra, mas entre os outros orbes que Deus criou, um deles me servirá para a reencarnação, mesmo que ele seja um planeta onde os espíritos lá sejam intelectualmente inferior à nossa capacidade. Ali eu irei, mas agora irei não só como processo de expiação, mas dentro de um processo de expiação e missão, porque eu vou na missão de fazê-los progredir. E aí a gente para e vai olhar a história, não é, do planeta. E aí a gente vê as civilizações incas, os astecas, o próprio Egito. Quantos espíritos com conhecimento matemático, físico, de astronomia, encarnaram nessas civilizações e alavancaram o progresso do nosso planeta. Infelizmente, num determinado momento, eles foram como que dominados, e o dominador tocou fogo na biblioteca deles, no conhecimento que eles nos trouxeram. Veja como é a ignorância do ser humano. Isso é fato histórico. E aí nós perdemos muita coisa. Reencarnam entre nós, de repente, pessoas com um conhecimento elevadíssimo. É um Newton, é um Einstein, é um Steve Hawking. Pessoas que vêm e a gente fica assim, de onde ele traz esse tanto conhecimento? A bagagem desse espírito de onde vem? Talvez seja um emigrante de um planeta que progrediu e ele não acompanhando por aqui está em missão. Ou talvez tenha vindo só em missão para alavancar o nosso progresso. Continua os espíritos. Substituirão na terra esses, né, que vão emigrar, espíritos melhores que farão rirem entre si a justiça, que farão, né, viverem entre si a justiça, a paz, a fraternidade. E aí a gente para e observa essas criancinhas que estão nascendo aí. Vocês já observaram? Eu fui o mais velho, eu sou o mais velho de uma família de 7. Então, meus irmãos nasciam, eu acompanhava. E aí os meninos nasciam, geralmente era 1 dia, 2 dias para abrir os olhos. Era aquele aparato todo, né? Aí hoje nasce uma neta, nasce uma sobrinha neta,
Horas depois a gente vai visitar, a criança está lá com o olho aberto, esperto, querendo saber de tudo. Se você botar o dedo, ele segura, né? Só falta falar. Nesses dias, talvez quando a gente nascer, ele já chegue, eu sou bem-vindo ou sou mal-vindo? Tudo bem? Ô tio, como é que o senhor vai? Né? Crianças que realizam certas coisas que a gente fica assim, e não estou falando dos prodigiosos, não, desses que a internet vê lá, um menininho com 11 anos, 8 anos, tocando Chopin, Bach, né? Outro dando aula de medicina, dizendo qual é o tipo de doença, como é que você trata. Não, não estou falando desses, não. Eu estou falando dos nossos, né? Desses que estão nascendo aqui no nosso convívio. As crianças estão muito sabidas. Na nossa casa, eu faço um trabalho lá do atendimento fraterno, eu fico, às vezes, encantado. Recebo um jovem, 11 anos, 12 anos, e a gente começa a conversar. E a gente começa a tentar saber dele qual é a dificuldade que ele está tendo em casa com os pais, com a mãe, com os irmãos, a maturidade com que ele fala, dos sentimentos, do relacionamento, coisas que a gente diz assim, e eu só vim aprender aprender isso aí aos 18, aos 20, e essa criaturinha com 11 anos já está aqui me falando de coisas que na minha época eu só fui aprender muito mais tarde. Eles são precoces. O que é que isso nos demonstra? O que os espíritos estão dizendo? Os tempos chegaram. Esses estão chegando. São eles espíritos que estão imigrando. Com I significa chegar. E os espíritos dizem, eles são mais evoluídos. Eles implantarão na terra justiça, paz, amor, tranquilidade. Eis aí a reforma. Eis aí a destinação do planeta. O que é que cabe a nós fazermos? Darmos a ele todas as ferramentas necessárias para que eles cumpram com as missões que estão recebendo. E cabe a nós o quê? Aprendermos com ele. Tenho 3 filhos. A mais nova hoje está com 32. Mas houve época que andavam no banco traseiro do carro e a gente era quem orientava, coordenava, direcionava a vida deles. Hoje, cada um dirige o seu próprio carro, vamos chamar o carro a vida. E num determinado momento, eu ensinei a eles a atravessar a rua, e para atravessar a rua a gente tinha que esperar o sinal vermelho, e de que aquele que estivesse dirigindo o carro tinha que respeitar o sinal vermelho, e parar e respeitar o pedestre na faixa, etc. Um belo dia, venho eu apressado, ia levar um deles ao médico, e tive que levar os outros 2 porque a mãe estava trabalhando e não tinha com quem deixá-los. Aí íamos nós 3 para o médico. Estou ali no espinheiro, olho para um lado, olho para o outro, não vem carro nenhum, avança o sinal. Meu irmão, não cheguei do outro lado da rua. Os 3. O senhor perdeu o juízo, painho. Como é que o senhor avança um sinal vermelho? O senhor não sabe que é proibido. Fui levando lição de moral até o consultório do médico em Boa Viagem. O senhor está errado. Ai, meu filho, seu pai fez isso por causa da necessidade do momento, mas está errado, pai. E se tivesse um pedestre na faixa? E eu tive que ouvir o sermão deles até chegar no médico. E até hoje eles lembram disso. Vejam se não são espíritos um pouco mais adiantados do que o pai. São porque, na minha época, com a idade deles, eu queria saber de sinal de carro, eu queria lá saber se meu pai agiu certo ou errado, e não estava nem louco de que se eu achasse que ele estava errado, de dizer que ele estava errado, que era capaz de ir de castigo, porque nós não temos a maturidade que eles têm. Então, nós estamos vendo, na chegada desses espíritos, o quê? Essa imigração que os espíritos nos falam. E aí os espíritos dizem: tudo, pois, exterioramente se passará como de costume, com uma única diferença.
embora capital, a de uma parte dos espíritos que nela encarnam, não mais encarnarão na terra. Em cada criança que nasça, em um lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Trata-se, portanto, muito menos de uma nova geração corporal do que uma nova geração de espíritos. Então, não é a matéria, são os espíritos que estão chegando aí que vão revolucionar o globo. E assim, desapontados ficarão os que contem que a transformação resulte de efeitos sobrenaturais e miraculosos. Os espíritos não ficaram por aqui, meus irmãos. Eles vão continuar nos dando orientações que está no livro Obras Póstumas, que Kardec deixou concatenado, mas não divulgado. Ele não foi lançado. E aí, por exatamente ser uma obra póstuma, após a sua morte, os amigos se reuniram e lançaram esse livro. Ele não faz parte do Pentateuco, mas ele é um livro que tem a assinatura de Allan Kardec. E tudo que tem nele a gente encontra fundamento e compreensão no Pentateuco. Então, como eu não consegui falar de tudo, fica o convite para vocês. Quem não tem, adquiram. O livro vale a pena. Obras póstumas, lá vocês vão encontrar, além dessas destinações da humanidade, que faz parte da destinação do planeta Terra, outros assuntos de importância, de relevância. Então, fica o convite para que vocês continuem a estudar. Por quê? A transformação da humanidade vai afetar diretamente na destinação do planeta Terra, que deixará de receber aqui espíritos sofredores como nós, espíritos que estão em processo de expiação, alguns até muito, digamos assim, forte por conta dos nossos atos no passado, e está em preparação para receber os espíritos mais esclarecidos. Eles chegaram. Eles estão implantando um novo tempo. Mas aí os espíritos vão dizer, e essa eu não poderia deixar de falar a vocês, de que nós não devemos nos apavorar com isso. Porque cada um de nós aqui está tendo a oportunidade de deixar as nossas imperfeições de lado e seguir o grupo. E como isso não vai ser numa fração de segundo, isso não vai se dar em 10 anos nem em 20 anos, nós vamos ter tempo de nos preparar para não sermos convidados a emigrar com E, ou seja, sair do planeta, e continuarmos no planeta no processo avançado que está sendo implantado no globo. Então, veja a misericórdia divina, estamos tendo a oportunidade, cabe a nós trabalharmos para acompanhar o planeta Terra na sua destinação. A destinação do planeta Terra, os espíritos disseram, é um dia se tornar um planeta ditoso, aonde aqueles que por aqui trabalharam consigam ter a felicidade que cada um de nós busca. Não é interessante? Não muda totalmente o sentido? Não perdemos o medo dos cataclismas, mas podemos temer a bomba atômica. Mas a bomba atômica não foi Deus que criou. Muita paz para todos. Obrigado, Paulo, pela explanação, pelo esclarecimento. E como você bem diz, Deus não criou a bomba atômica, nem criou o mal. Consequentemente, o mal é obra do homem e caminhamos para o planeta de regeneração, onde o bem, que é obra de Deus, vai começar a superar. Isso também nos cabe construir. Fazemos parte desse processo. Cada um com sua reflexão e com sua visão de futuro para termos a oportunidade e o merecimento de continuarmos no planeta Terra já em fase de regeneração, que possamos retornar a esse orbe Terra. E assim, passo a palavra ao nosso irmão Paulo Cartagenes para a prece de agradecimento.
Boa noite, irmãos. Elevemos o nosso pensamento. Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, modelo a ser seguido pela humanidade, amigos benfeitores espirituais. Só temos a agradecer por essa aula da noite de hoje, por essas informações tão esclarecedoras, tão preciosas e por toda a assistência, né, toda a inspiração prestada pela equipe espiritual, nosso irmão Paulo Machado, e por essa psicosfera de paz, harmonia, renovação, alegria. No mais, só temos a agradecer mais uma vez por essa oportunidade, possamos ter inúmeras oportunidades como essas, porque é através do estudo, do esclarecimento, que nós vamos melhorando o nosso discernimento e entendendo o nosso papel aqui na Terra. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e devolvemos a palavra ao nosso irmão Luiz Guimarães para que o mesmo possa encaminhar para a finalização da primeira parte do nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, concluindo os trabalhos da noite, na primeira fase, permaneçam harmonizados em prece, em silêncio, receptivos ao passe. Muita paz para todos.